Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Rect e o Helg. Dá uma atualizadinha rápida aí no relatório dos dois, até porque não teve tanta coisa esse mês. O único ponto que eu quero tratar com vocês no relatório do Rect, do Helg também, mas mais do Rect, é dando uma cutucada lá no REC-R, e eu acho que vocês vão concordar comigo aí bastante, né? Enfim, vamos por partes. Rect pagou 54 centavinhos, melhorou um pouquinho o patamar de distribuição, né? Tava lá 50, conseguiu levar aí 4 centavinhos, o que é bom. Esse é um fundo de quase R$ 1 bilhão, né? 800 milhões de reais aí de patrimônio líquido. Lembrando, o patrimônio líquido dele cai mês após mês devagarinho por causa das carências das dívidas, né? Isso aí é normal, todo fundo que tem carência de dívida patrimonial, né, ele vai caindo. São quase 100 mil metros de ABN. Um ponto legal de falar é que com essa cota tão amassada, você está comprando valor implícito de mercado de R$ 6.400 metro quadrado, né? Interessante ver isso. Sendo que o fundo pagou 10 mil, você está pegando um descontinho aí considerável, né? Taxas dele aqui dá 1,20 total, né? Um pouquinho puxado. A maioria da indústria trabalha com 1%. 77 mil cotistas e o ticker, né? Durante o mês, tiveram vários eventos aí de devolução, nova alocação e tal. Sai um do Canopus, entra outro no Canopus, enfim. Entra outro no Canopus e fica nessa, sai dali, vai para cá, não sei o que e tudo mais, né? Qual que é o ponto que eu quero cutucar o REC-R? Vocês sabem, né? Vocês já são cotistas, quem é cotista do REC ou quem acompanha o mercado um pouquinho mais, sabe que toda alocaçãozinha que o REC faz, 400 metros quadrados, enfim, 300 metros quadrados, enfim, locações que de fato são irrelevantes, né? Menos de 1% da área do fundo, a gestão solta um fato relevante, né? Vocês sabem disso, né? Da hora que, chegou o fato relevante do Rect, o que é? Alugou 300 metros quadrados, você fala, beleza, né? Enfim, para tudo isso eles soltam fatos relevantes. Aí eu pergunto para vocês, será que essa política não deveria ser a mesma levada em conta do REC-R para as assembleias dos CRIs que estão dando problema? Por que não, né, colocar, nesse mês é uma assembleia deliberando sobre o uso do fundo de reserva do CRI tal, assim assado, estamos monitorando a situação. E aí? Né, são dois pesos, duas medidas? Quando é coisa boa, alugamos aqui, a gente é foda, bota lá, manda fato relevante. Né, gasta-se um tempo para escrever um fato relevante quase de 400 metros quadrados, mas quando é um CRI dando problema no outro fundo, fica de bico fechado, né, e fica por isso mesmo. Eu só pergunto isso, né? Porque pra mim, assim, né? Se vai comunicar tudo via fato relevante, todos os eventos, mesmo que seja assim, ridiculamente pequeno, no caso dessa alocação, né? Vários, conforme fato relevante e tal, menos de 1% da área do fundo, também tem que comunicar no outro fundo da casa quando estiver dando algum tipo de cagadinha, né? Em referente aos CRIs. Enfim, essa é a minha cutucada aí que eu queria falar com vocês. No mais. Mais um mês de Rect, sai um inquilino, entra outro inquilino, sai um inquilino, entra outro inquilino, e fica nisso, 500 metros pra lá, 500 metros pra cá e tal, e desse jeito vai indo, vai indo, né? O ponto principal é que subiu a distribuição e que o fundo agora tem um acumulado de 23 centavinhos por cota. Tinha tempo que ele não tinha acumulado, agora ele tem, o que é muito bom, vai ajudar o gestor aí a trabalhar, manter um patamar de distribuição, né? A gente vai acompanhando isso aí. O grande pênalti, tanto dele quanto do Helg, é a questão das obrigações, né? A dívida aqui no Rect, ela pesa, e já lembrando vocês, né? Este ano vai ter emissão nesse fundo. Podem preparar, uma hora ou outra tem que ter emissão. O gestor já comentou em live que todo ano tem que fazer uma emissão para pagar a dívida, então já fiquem preparados aí, a cota não para de cair, vocês já sabem que a emissão vai vir cada vez mais abaixo, né? Daqui a pouco, sei lá, vai ter emissão a quanto? R$40? Enfim. Saibam desse risco aí, porque tem dívida, né? Ele tem que se virar para bancar isso aqui. Já comentei sobre venda de ativos e tal, mas pelo jeito o mercado tá bem mais ou menos, né? Enfim. Aqui a questão da distribuição sobre a cota de R$100 do IPO, né? Então a gente vê 50 centavos e tal, agora conseguiu chegar em 54, vamos ver se consegue manter nesse patamar de 54, né? Se a gente pegar aqui a distribuição dos últimos 12 meses em relação a quem entrou no IPO, é um belo de um fumo, né? Mas faz parte, mercado não tá fácil, laje corporativa sofreu bastante. E
e faz parte, né? Acho que deu um cortezinho no vídeo aí, enfim. Segue aí. O patrimônio líquido dele, a gente já viu aí, como eu comentei, que vai sempre caindo, olha só, se você dá um zoom, aí tem reavaliação, joga pra cima, mas olha só como é que ele vem, ó, caindo devagarinho. Isso é normal, todo fundo que tem carência em dívida, isso vai acontecer. No caso dos imóveis e tal, esse fundo aí trabalha com imóveis e localizações um pouco diferente, não no furdunço e tal, e com isso ele consegue pegar aí cap rates um pouco mais elevados e tal. É a tese. A tese, assim, no momento de crise, fica meio complicado, né? Porque o mercado, imagina, você vai pegar um prédio, por exemplo, esse aqui, ó, Complexo Madeira, lá em Alphaville, um baita cap rate, diga-se de passagem, né? A empresa vai pagar para ficar em Alphaville, e aí dá uma crise, vacância gigante, ou ele vai correr para São Paulo, lá para o Furdunço, lá para uma área melhor. Então, esse é o ponto que acontece, né? No momento de crise, esses imóveis sofreram bastante. Vacância em 12%, reduziu bastante, né? Aqui um pouco dos inquilinos e tal. A gente consegue ver aqui o vencimento dos contratos. Até que tá bem tranquilo. Nos próximos 12 meses o cotista não tem que preocupar muito com o vencimento não, o que é muito bom. Já descendo, a reserva que eu comentei. E nesse mês, ó, o fundo teve um resultado de 4.3 e subiu 4.6. Usou um pouquinho de reserva aí, mas nada demais. O recorrente do mês foi 50 centavinhos. O ponto que a gente tem que olhar é o seguinte: olha a receita de aluguel, 5,5 milhões, né? Com o vencimento das carências, pode chegar a 6 milhões. Então vai ter um incrementozinho aí na ordem de 10% nessas receitas, o que deve jogar o resultado do fundo aí para algo próximo desse valor, né, de 54, 55 centavos. Vamos acompanhando aí para ver conforme for acabando essas carências, né? E aqui os imóveis em si a gente já conhece, não teve nenhuma mudança significativa nesse mês. Vamos correr ali para o Helg para a gente finalizar, jogo rápido. Helg também com desconto considerável em relação ao patrimonial, esse fundo pagando 70 centavinhos. Teve uma nova alocação aqui, legal, que eles alugaram a área de pátio, né, do galpão, isso é bom. Adicionou a BL no fundo, né, isso aí é sempre interessante. Quando o fundo faz esse tipo de movimento. Era uma área que a gente não esperava que fosse ser alugada. Ele está com um acumulado de quase 10 cents. E o grande pênalti para esse ano é essa terceira parcela de 57 milhões aqui que está vencendo no final desse ano. Vamos ver o que o fundo vai aprontar para bancar isso aqui, né? Se ele fizer outra dívida, CDI mais 3, vai ficar puxado aí a coisa. Mas paciência, né? A gente tem que ir acompanhando para ver. E se ele vai conseguir fazer CDI mais 3, né? Porque vocês estão vendo o cenário, como é que tá acontecendo e tal, vai estar o cenário político e tal. Às vezes vão querer até um prêmio um pouco maior, né? Aqui é essa distribuição mensal do fundo e tal, não sei o que, patrimônio líquido dele. A gente consegue ver, tá com a vacância aí de 12%. E os imóveis em si também nenhuma mudança significativa. O único outro ponto de atenção, nos próximos 12 meses tem bastante coisa vencendo. Vamos acompanhar. Os galpões não são assim nas regiões, nas melhores possíveis regiões, né? A gente tem aqui, já comentei com vocês, tanto Queimados quanto Camaçari não são as melhores, né? O Contagem Extrema e Cotia são legais, agora essas duas aqui nem tanto assim. Então a gente tem que ver o que o fundo vai aprontar aí para conseguir alugar essas áreas, né? DRE dele entregou praticamente o que gerou, né, de resultado. Não teve muito o que comentar, não. E os galpões não teve nenhuma mudança significativa também. Beleza? Então, jogo rápido aí, falar do Helg, falar do Rect, dando aquela cutucada no REC-R, porque, né, pra mim não faz sentido. Se aluga uma areazinha de 500 metros quadrados tem fato relevante, porque quando um CRI tá tendo uma assembleia, que no caso é relevante, tipo, o uso do fundo de reserva, mudança de indexador, porque não é comentado no relatório, né? Complicado. Então, fica aí o vídeo, até a próxima. Fui!